Boa noite a todos. Estamos iniciando a nossa reunião pública da nossa casa Centro Espírita Amor e Caridade. Estamos nesse formato ainda online, mas vibrando e torcendo para que em breve possamos voltar ao presencial, aquele calorzinho humano com segurança, não é? Hoje, nosso tema é o Jugo Leve, que será apresentado por Rildo Pereira. Ele terá 45 minutos para a exposição do tema e, após esses 45, temos 15 minutos para as perguntas. Então, um dos avisos que temos hoje é o da campanha do quilo, que nesse mês é a nossa campanha especial, como sempre já realizávamos, né? Nossa campanha de Natal, para poder fazer a doação das cestas de Natal das famílias que a nossa casa assiste nesse mês, especialmente, com essas 200 cestas, as famílias do Alto do Tuiuti. Então, precisamos muito da colaboração de todos. Estaremos arrecadando até dia 16 dessa semana, não é? Dia 16 de dezembro, estaremos arrecadando gêneros alimentícios, produtos de limpeza e higiene, ou até em dinheiro mesmo, para que a gente possa reverter na compra desses itens para compor essa cesta. Então, quem puder contribuir, colaborar de alguma forma, a gente agradece muito, e as famílias mais ainda. E o segundo aviso que temos para dar é sobre os estudos das segunda-feiras, que estamos fazendo, né, toda segunda, mas nesse mês iremos encerrar na data de amanhã. Então, amanhã teremos o último estudo desse ano, teremos então um recesso e retornaremos em janeiro, e a data vamos ainda confirmar e passamos para vocês através do grupo do estudo, certo? E divulgamos também no grupo da família para quem quiser iniciar o ano retomando com a gente os estudos ou ingressando nos estudos com a gente. Então, dados esses avisos, vou fazer uma leitura de uma mensagem de Emmanuel, que se chama Aguarda o Tempo. Aconteceu talvez o que não esperavas. O lado contra te ironiza. O sentimento ferido te aborrece. Entretanto, reflete nas bênçãos que a divina providência já te concedeu e procura sorrir. Não te indisponhas com ninguém. Continua trabalhando e servindo em paz. Aguarda o tempo, na certeza de que pelas circunstâncias da vida, nas páginas do tempo, é que se manifesta mais claramente a voz de Deus. Emmanuel, através do médium Chico Xavier, e está no livro de respostas Céu. Então, possamos refletir, né, sobre a mensagem no nosso dia a dia, pois que realmente precisamos aprender a lidar com as adversidades, né, as vicissitudes da vida, para que possamos ser mais felizes até. Então, feita essa breve mensagem de início, vou agora fazer a prece para iniciarmos nossa reunião. Então, fechemos nossos olhos, pensemos em Jesus e oremos. Senhor Jesus, querido Mestre, que nos acompanha nessa nossa jornada de evolução, nos ilumina, Senhor, nos fortalece, para que possamos sempre seguir os teus passos, principalmente ao nos tornarmos conhecedores da tua mensagem, o que nos traz mais responsabilidade diante da vida, diante das situações, diante das provas, que possamos, Senhor, ter a calma, a paciência e podermos tomar as decisões corretas no nosso dia a dia. Ilumina, Senhor, o nosso planeta, que passa pelas mais difíceis provas dessa transição, e que possamos seguir no caminho que tu viestes nos direcionar, o caminho da luz, o caminho do amor, da fraternidade, da solidariedade, sempre guiados por ti e pela espiritualidade amiga. Nos envolve, Senhor, no teu amor, na tua paz,
e que possamos estarmos aqui de mente e corações abertos para aprender sempre mais os teus ensinamentos. Certo da tua presença em cada um destes lares aqui presentes e os que ainda virão a assistir, é que damos por iniciada a reunião pública da noite de hoje em teu santo nome. Bom, assim seja. E agora eu vou passar a palavra ao nosso irmão Rildo, que terá 45 minutos para a exposição do tema O Jugo Leve. E quando estiver faltando 5 minutos, Rildo, eu dou um toque para avisar aqui, para você ir se encaminhando para o final, tá bom? Ok. A palavra está com você. Bem, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa sala de estudo, de reunião do Centro Espírita Amor e Caridade, que agora virtualmente, né, gente? Nesse novo momento que estamos passando. E é isso, a gente tem que se adaptar, a gente tem que aproveitar as oportunidades que vão surgindo para dar continuidade sempre, né, nos estudos, sempre no desenvolvimento do ser e na manutenção da sintonia com o Cristo, né, através da participação da reunião pública, através dos estudos, e com isso a gente também pôr em prática todos esses ensinamentos que a gente vem assimilando do Mestre, né? É o que ele nos pede. E nesse tema, né, o jugo leve, que me foi dada a oportunidade de poder fazer um comentário, né? É um pouco diferente nesse formato, para mim, eu nunca tinha feito. E eu peguei esse tema jugo leve porque ele fala muito de esperança. Ele fala, assim, de como a gente pode aproveitar melhor as nossas oportunidades, como a gente pode aproveitar melhor as situações que estamos sujeitos, porque a gente não tem como, não é correto fugir. Não é correto você pedir para Deus lhe livrar das situações em que você precisa passar. Então, se você vai estar sujeito àquelas situações de dificuldade, claro, muitas vezes, você precisa aproveitá-las da melhor forma possível e tirar delas o entendimento, o aprendizado. Então, é para isso que a gente precisa, com o jugo leve, a mensagem que o mestre trouxe na passagem em Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, ele traz essa mensagem para a gente. E eu vou começar lendo essa passagem. E ele diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, primeira curiosidade que me bate nessa frase, nessa mensagem do Cristo, é o que eu não conhecia, o significado é o que é jugo, né? Poxa, o que seria jugo? Aí eu, pesquisando no dicionário, e ele diz, inicialmente, ele chama de canga, um nome, mas é justamente aquele objeto que prende os bois no arado, né? Não sei se todos já viram um par de bois ou de gado que eles são presos por uma madeira no seu dorso, os dois, e eles com aquilo seguem juntos para puxar a carroça e arar a terra. Então, o nome daquela madeira é jugo. E Jesus usou essa palavra com esse sentido mesmo, né? Só que o sentido espiritual da coisa, né? Como a gente sempre deve buscar esse entendimento com as palavras do mestre. E assim, ele diz que esse jugo dele é leve, né? Então, o que seria esse leve?
Bem, para que a gente, com esse objetivo, que a gente esteja, se submeta ao jugo do mestre, ele pede que a gente siga as suas orientações. Esse jugo é o roteiro que vai nos levar no caminho que o mestre nos mostrou e traçou para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento e evolução espiritual. Então, esse caminho, que é o caminho do mestre, ele é mais leve e é mais suave. E a gente vai ver isso por quê. E o fardo que nós carregamos, esse fardo é nosso. Cada um tem o seu fardo. E esse fardo é devido a todas as situações em que nós passamos na vida atual e nas vidas anteriores e adquirimos essas situações de dificuldade devido a muitas situações, ações nossas, e devemos assumi-las. Mas a gente pode assumir de uma forma que doa menos, que soframos menos, ou a gente pode assumir essa dificuldade, esse peso, de uma forma mais intensa, e assim aumentar esse sofrimento que a gente precisa, né, de uma certa forma, passar, mas que a gente pode minimizar. Então, tudo só depende da gente. Bem, eu queria discorrer um pouco sobre essas partes dessa passagem do Cristo, sobre o jugo leve. E, inicialmente, o trecho em que ele começa, vinde a mim, por que ir a Jesus? Por que Jesus? Né? Então, Jesus, nada mais que o nosso modelo, o ser mais perfeito que Deus nos enviou para servir de guia e modelo, como eu acabei de falar. E para aqueles que negam, né, para aqueles que não aceitam ou não querem se submeter, né, nem a tentar sentir um pouco isso, o que Jesus quer nos trazer, infelizmente essas pessoas, elas são materializadas, têm uma visão materialista da vida, da coisa, e por conta disso acabam sofrendo mais. Porque no mundo material, nós não teremos nossas consolações. Nossas consolações estão no mundo espiritual, né? Na visão espiritual. Então, o Cristo também falou em João capítulo 6, versículo 35 e 36. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome, e quem crê em mim não terá sede jamais. Nossa, né? Ou seja, o Cristo mostrando mais uma vez que é com ele a gente consegue aliviar a nossa fome e a nossa sede. Mas que fome e sede? Do corpo? Não. A fome e a sede do espírito, que é o que ele também quer que a gente entenda, a visão que precisamos ter espiritual das coisas, né? Nós não podemos nos atrelar simplesmente sempre na questão material, porque se a gente foca e se prende a isso, tudo fica um pouco mais difícil, inclusive de compreender, de aceitar, de relevar. E com esse entendimento espiritual das coisas, é que a gente consegue transcender as situações, consegue aceitar melhor. Então, Jesus, ele nos traz o consolo, ele nos traz o alimento e a água para o nosso ser, né? Para o nosso espírito. E ele também falou em João capítulo 14, versículo 6 a 7, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, não tem outro caminho a seguir se você quer crescer, se você quer receber no futuro a glória dos céus, né? Como o próprio Jesus teve na sua passagem, que ele veio aqui trazer a sua mensagem, e ele sabia que ia passar por todas aquelas situações difíceis, toda aquela mensagem, aquela missão, que só ele teria condições de fazer. Então, assim, ele veio, fez, e veio mostrar que esse é o caminho.
e que ele é a verdade e a vida. Então, assim, a gente precisa entender, a gente precisa buscar a Jesus, né? Então, como a gente vai buscar o Cristo, né? Se submetendo ao seu jugo, né? O seu jugo está aí, seus ensinamentos, e através dele é que a gente consegue caminhar melhor. Então, assim disse Jesus: vinde a mim. E depois ele diz: todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Bem, aflições todos nós temos, na verdade. Então, ou seja, ele convida a todos. Porém, nem todos aceitam as suas aflições. Nem todos aceitam os seus sofrimentos e as suas dificuldades. Muitos murmuram, muitos reclamam, né? Porque estão passando por aquela situação. E aí é que vem o maior peso daquele sofrimento. Então, se você quer aliviar um pouco seu sofrimento, a princípio, se trabalhe, porque não é fácil se submeter ao jugo do mestre, aos seus ensinamentos. Mas a gente precisa se trabalhar se a gente quer ter esse desenvolvimento e esse crescimento. Então, se trabalhe para que você possa, nas situações difíceis, você tenha paciência e você saiba lidar com ela. Você saiba fazer uma prece, rogar auxílio, que a espiritualidade amiga está sempre pronta para lhe ajudar. Então, dessa forma, você vai buscando e vai crescendo. E assim, o seu sofrimento, sua dificuldade, ela vai se mostrando um pouco mais branda à medida que você se comporta de uma forma mais submissa ao Cristo, aos seus ensinamentos. Então, precisamos ter resignação nas nossas aflições, já que todos nós estamos sujeitos a essas aflições, muitas vezes, todas, por conta de nossas próprias ações. Se não encontramos as respostas nessa vida atual, as respostas estão na vida anterior. Então, assim, a gente traz toda a nossa bagagem para a gente cumprir e para a gente quitar todas essas situações, para assim ter o devido aprendizado. É preciso ter o aprendizado para poder superar aquela dificuldade. Então, o sofrimento, ele é algo bendito, ele é algo necessário para o nosso crescimento, entendeu? Porque, como tem a questão da dor, vocês acham que a dor, ela é uma coisa boa? Será que a dor é uma coisa boa? Bem, eu acho assim, se for dizer, é bom sentir dor? Eu acho que não, né? Todos devem concordar que não é bom sentir dor. Mas a dor é algo necessário, né? A dor, ela tem uma função importante. E a verdade é que sim. A dor é uma coisa boa que Deus nos proporcionou, né, aos nossos corpos e espíritos, para que a gente, no caso, como encarnados, né, a dor que a gente sente, ela justamente tem a intenção da sobrevivência do ser. Então, se, por exemplo, isso muito bem explicado por Anete Guimarães numa palestra dela, ela cita, por exemplo, que se uma criança ela não sentir dor, digamos que ela tem um problema auditivo e ela não reclama dessa dor, que existem situações em que há uma disfunção no organismo e que o ser ele não sente dor. Então, nessa situação, quando ele não sente dor, ele tem maior chance de falecer, porque a dor é justamente para mostrar que tem algo errado e para que você tome cuidado e corrija essa situação, busque a solução dessa situação, para que assim você possa resolver o problema e não ter mais e justamente essa dor busca isso para que você resolva o problema e mantenha a saúde, que a saúde é a consequência do bem viver do ser, né? A pessoa ela tem a plenitude do seu organismo
Então, é isso que a dor busca, né? Para que você tenha a plena condição do seu organismo para viver. Então, Deus nos deu essa possibilidade da dor. E por isso que ela é positiva, né? Ela busca essa manutenção da saúde. Então, precisamos ter essa consciência de que as dificuldades e as dores que vamos sentir, elas são necessárias e a gente precisa ter essa visão espiritual da coisa. Então, quando a gente trabalha, a gente entende essa situação do sofrimento, da dor, a gente entende que é nessa dificuldade, nesses sofrimentos, que a gente está pagando nossas dívidas, está quitando as dificuldades, os problemas que realizamos anteriormente, assim nos dá a tranquilidade do dever cumprido, nos dá a tranquilidade da consciência, que nós estamos realizando o nosso melhor aqui no momento encarnados. E isso vai nos trazer realmente o crescimento espiritual. Então, precisamos encarar a vida terrena na visão espiritual da coisa, para que isso tudo seja um pouco mais fácil e que a gente possa ter essa resposta aqui mesmo, né? A gente consegue prevalecer sobre isso. E aquele que não tem essa visão espiritual, ele tem, na verdade, a visão material, tudo cai sobre ele um pouco mais pesado, tudo cai sobre ele um pouco mais dolorido, porque ele busca na terra, ele busca nas coisas a sua consolação, as suas respostas, né, a solução dos seus problemas, mas ele não entende que aquilo ele tem que compreender, ele tem que assimilar para um crescimento espiritual. Então, se ele, ao invés de achar que só estou na Terra e só existe esse momento da vida, né? Nós só viemos aqui, só temos uma vida, não existe vida após o desencarne, né? Não somos espíritos. Então, aqueles que estão muito fechados nessa situação material, esses são os que sofrem mais. Então, quando o Cristo diz que o fardo é mais leve com ele, são para aqueles que sofrem bem, né? Como a gente viu, todos passamos por aflições e por sofrimentos, mas nem todos sofrem bem, né? Ou seja, nem todos aceitam aquela situação difícil e buscam nela da melhor forma possível, sem lastimar a solução daquele problema. Então, aquele que busca, consegue passar por essa situação da melhor forma possível, esse está, assim, recebendo o auxílio da espiritualidade amiga, o auxílio do nosso Cristo, entendeu? Então, aqueles que resmungam demais, esses e não se submetem, né, da melhor forma possível, esses acabam não tendo esse amparo, né, que o próprio Cristo nos dá. Então, dando continuidade, após quando Jesus disse, né, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Como já vimos, né, nas passagens de João, que o Cristo é o pão da vida, é o caminho, a verdade e a vida. Ele também nos enviou o Consolador prometido, né? Ele nos anunciou a vinda desse Consolador, que iria reafirmar tudo o que ele disse e iria trazer à luz sobre todos os ensinamentos que ele nos passou. Porque, em dados momentos, naquele momento, Jesus não poderia dar o real sentido das suas palavras, visto a condição da humanidade e da evolução de todos naquela época. Então, o Consolador prometido é o Espiritismo e ele vem abrir os olhos e os ouvidos de todos nós e vem nos dar essa luz de forma muito objetiva, de forma muito clara, para que a gente não tenha dúvidas, né? Aqueles que não querem, assim, nem se permitem ouvir ou estudar ou tentar compreender, raciocinar sobre as explicações do Espiritismo, as verdades, né, que o Espiritismo vem
trazer dos ensinamentos do Cristo, essas pessoas são radicais e isso não é algo bom, né? Para todas as situações, eu não digo só para o espiritismo, para tudo a gente deve se permitir ouvir, a gente deve se permitir ter um pouco de paciência, ter um pouco de atenção, tentar analisar, para assim tomar as devidas conclusões, até porque o espiritismo ele tem a sua formação, né, filosófica, religiosa e científica. Então, está sempre em concordância com isso, tanto que o próprio Kardec diz que se a ciência provar algo ao contrário do que dizia o Espiritismo, fique com a ciência. Então, assim, quando, no caso da doutrina espírita, ela tem essa posição, então ela é muito firme no que ela diz, né? Não tem medo do que ela está abordando, do que ela está apresentando. Então, Jesus, ele nos mandou o Consolador prometido, e esse Consolador, como já vimos, né, ele vem nos ajudar a ter esse entendimento, isso que a gente aqui está fazendo, estudando os ensinamentos do Mestre, tirando da palavra o Espírito. Então, dessa forma, isso nos ajuda mais a aliviar, né, as nossas dores, a compreender melhor os ensinamentos do Mestre. E ele nos traz, o Espiritismo, a causa justa e o fim útil das dores, né? Que a gente entende que com elas, se estamos passando, é porque precisamos, visto que Deus é justo, Deus é perfeito em tudo. Então, para submeter um filho seu a uma situação em que ele não tem a necessidade de passar, assim, não foi por uma culpa dele, então Deus não seria justo nessa situação. Então, tudo que a gente está sujeito é porque a gente está precisando disso para aprender e para crescer espiritualmente. Então, o Espírito de Verdade também nos afirma: não busqueis alhures a força e a consolação no mundo, pois ele não pode nos dar essa consolação. Então, a questão material da coisa. Enquanto a gente sustentar uma visão material das coisas, a gente buscar a consolação nas coisas materiais, a gente não vai ter uma consolação, a gente não vai compreender as dificuldades e a gente vai sentir mais o peso dessas dificuldades em nós. E assim, o Espírito de Verdade também nos pede abnegação e devotamento, né? Que a gente possa se submeter ao jugo do Mestre, né? E ser persistente, né? Ser devotado naquilo. E vamos continuando, né? O Cristo disse que ele diz que eu vos aliviarei, né? A todos vós aflitos e sobrecarregados. E aí ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Como vimos, né? O jugo, que é justamente o seu conceito, os seus ensinamentos. Então, temos a passagem que eu estava na hora do estudo, eu vi que Jesus disse a seguinte passagem: tudo o que o Pai me dá, isso em João capítulo 6, versículo 37 e 39. Tudo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim não lançarei fora, porque desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade de quem me enviou. Então, é uma passagem belíssima, em que Jesus, na sua situação, ele nos dá o exemplo que serve para nós também, né? Quando ele diz: tudo que o Pai me dá virá a mim. É verdade. Tudo que o Pai nos dá, não só a ele, a todos nós, seus filhos, virá até nós. Todas as situações.
tudo que a gente tenha a passar, né, nessa vida, né, na vida material, a gente vai ser sujeito a ela pela necessidade. Mas o Jesus dá o exemplo que ele diz: o que vem a mim não lançarei fora, tanto de virtudes, tanto da missão que ele tinha, da responsabilidade que ele assumiu. E no nosso caso também os dons que nós recebemos, né, os conhecimentos, as virtudes, as oportunidades de fazer o bem, né? Tudo isso que nos vem, a gente não pode lançar fora. Não só isso, como também as dificuldades, a gente não pode se negar a elas. A gente deve aproveitá-las da melhor forma possível para o aprendizado, para o crescimento do espírito. Então, é preciso ter essa abnegação e esse devotamento, né, ao que Deus nos envia. E essa responsabilidade a gente precisa assumir da melhor forma possível. Então, e o mestre continua: porque desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a de quem me enviou, né, gente? Então, a gente não pode só querer fazer o que nos agrada, né? A gente querer só o que é fácil, só o que nos vai dar alegrias, visto que todos estamos sujeitos às aflições e sofrimentos, mas a gente precisa assumir também aquelas situações difíceis, né, em que o Deus nos confiou para conduzir da melhor forma possível para o crescimento não só nosso, mas também de todos que estão ao nosso redor e da sociedade, que somos todos, precisamos progredir juntos, né, precisamos evoluir. E o mestre diz que é manso e humilde de coração, porque ele nos dá a brandura, a mansuetude, a caridade, o amor, como sua lei, né? Essas virtudes, elas são a lei do Cristo que a gente precisa assumir, a gente precisa adquirir para poder, sim, nos submeter ao seu jugo. O seu jugo é justamente a sua lei, né? Então, o Cristo não nos pede nada mais, nada menos, do que o amor e a caridade, que a gente possa assumi-los, esses sentimentos, e todos os seus complementos, né, da bondade, da fraternidade, do bem-querer, e que a gente, realizando o amor e a caridade, assumindo, internalizando, obtendo isso no seu espírito, você vai ter o seu sofrimento, e o seu fardo vai se tornar mais leve. Então, é isso que o Cristo quis nos passar, quando diz que vai nos aliviar, né? Mas contanto que nós nos submetamos ao seu jugo. Então, para isso, né, para a gente obter todas essas virtudes, a gente se trabalhar e combater todas essas chagas, né, da humanidade, que são o orgulho, o ódio, o rancor, que a gente tem que combater isso, precisamos de adquirir, né, precisamos trabalhar, e a paciência é algo também importante adquirir, porque a paciência, ela nos faz entender a dor, ela nos faz trabalhar os nossos ímpetos difíceis, e ela nos faz não tomar ações errôneas, ações que venham a nos prejudicar e a nos fazer adquirir mais dívidas, né, das que muitas que já temos nessa vida. E eu queria falar um exemplo que eu passei, que foi na quitanda de frutas, porque assim a gente, para todos nós, né, é muito difícil a gente, mesmo com o entendimento e o conhecimento, a gente está pleno ali, firme, não ceder às nossas más inclinações. E teve uma situação essa semana, quinta-feira, em que eu fui fazer a feira na quitanda e eu separei, né, o que eu tinha escolhido no cantinho,
E lá eu coloquei as frutas, as verduras, e coloquei uma mão que eu escolhi, uma mão até no ponto bom que eu queria, e eu deixei ele lá, tudo juntinho, né, das verduras que eu escolhi. E na hora de passar para pagar, quando eu fui olhar, cadê o mamão? Pegaram o meu mamão. Aí eu, meu Deus. E para agravar a situação, para me testar mais ainda, não foi a primeira vez. Aí eu não acredito, não. A segunda vez, já. A segunda vez que pegam o meu mamão que eu escolhi. E dessa vez foi mais difícil do que a outra. A outra eu ainda... Cadê o mamão? Assim, eu pensando comigo, né? Eu, poxa, levaram meu mamão. Tá certo. Aí deixa pra lá, vou pegar o outro. E dessa vez eu cheguei até a falar. Eu, eita, cadê o meu mamão? Eita, o mamão não tá aqui mais não. Porque eu não consegui me controlar, né? Eu não consegui ter a paciência, não consegui entender que a gente precisa estar atento, precisa estar alerta a todos esses testes que vêm até nós, né? E depois disso, eu pensei, não, aí me trabalhando, né, com todo o conhecimento e entendimento que eu consegui adquirir graças ao espiritismo, eu acho que eu peguei uma mão de alguém e a pessoa, né, pegou, né, não era o meu mamão, né? Aí depois eu fui lá e peguei o meu mamão para passar e pagar, né? Então, não, eu acho que eu peguei uma mão de alguém, tudo bem, vou pegar agora o meu. Então, o consolo, né, os ensinamentos, o espiritismo vem clarear isso para a gente ter paciência, para que a gente possa tirar das situações o aprendizado, né? A gente não se revolte, a gente não tenha, a gente trabalhe as nossas dificuldades, né? Os rancores, as reações que muitas vezes acontecem quando a gente não, por não ser um espírito perfeito, a gente está sujeito a esses sentimentos menos felizes e que a gente precisa combater. Então, assim, eu achei interessante falar só para citar um exemplo que todos nós passamos, né? Mas que a gente precisa estar sempre alerta para combater e não tomar uma ação errônea e, mais ainda, não deixar alimentar esse sentimento negativo. Então, Cristo também nos pede para que sejamos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Então, em que consiste a perfeição? Como diz no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Consiste em amarmos os inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem. Fácil? Não, né? Esse é o jugo do Mestre, né? É o que ele nos pede. Então, é preciso trabalhar, é preciso se esforçar. Se caiu, não tem problema. Graças a Deus, você tem aquele entendimento, então você tem também aquela responsabilidade, e você tem como recorrer, você tem como se esforçar, né? Você tem como pedir ajuda à espiritualidade. Então, a gente precisa você está sempre o máximo possível em sintonia com Cristo, em sintonia com a espiritualidade, que isso tudo vai se tornando um pouco mais fácil, né? Aquele que tem o costume de estar sempre em oração, que está sempre buscando vibrar positivo, nessas situações difíceis, ele roga logo uma prece, ele não demora, né? Ele não se permite sentir aquele sentimento, aquele sentimento difícil, né? Do orgulho ou da raiva. Não, ele já freia logo e já roga a prece. Isso lhe priva de muitos sofrimentos depois, lhe priva das dores, vai lhe aliviando. Então, é isso que o mestre quis nos passar. E continuando, o mestre diz: e achareis repouso para as vossas almas. E o que eu achei interessante é que o repouso
não é para o corpo. O repouso é para a alma, é para o espírito. Por quê? Porque não é para cá que a gente deve voltar todas as atenções. A gente deve voltar as nossas atenções para a vida futura. E foi esse fato que me fez pegar, assim, nesse convite de comentário, né, aqui para a reunião pública, a questão da vida futura, como é importante esse entendimento e como isso nos ajuda no nosso dia a dia. Porque se a gente está muito materializado, a gente pensa que tudo é para agora, ou a gente pensa só em trabalhar para as questões materiais, simplesmente para elas, a gente perde muito tempo, perde muito o objetivo da nossa encarnação. Se a gente, pelo contrário, entende que tudo na nossa vida é para buscar a vida futura, né? Se a gente sabe que a gente é espírito e o que passou aqui vai ter continuidade depois, se a gente mantém essa visão, isso nos ajuda muito, isso nos alivia, isso nos dá o acalento, né? Como Cristo falou, e vai nos dar futuramente o repouso para as nossas almas, que é justamente aquela alma, aquele espírito que na sua oportunidade ele fez o melhor que ele pôde. Aí quando ele passar dessa fase, desse momento passageiro aqui na Terra, ele vai ter o consolo, vai receber toda a gratificação e todo o resultado daquele trabalho que ele exerceu da melhor forma possível aqui. Então, o Cristo fala, o meu reino não é deste mundo, né? Tanto é que o Cristo veio e se submeteu à vontade de Deus em toda aquela situação que ele passou. Por quê? Porque a vida verdadeira não é aqui. Ele sabia que ele, com aquilo tudo, ele teria a glória do céu, né? Ele teria o repouso para a sua alma, mas esse repouso não é de descanso não, gente. Que, né, que a gente tem aqui o descanso do corpo, lá o espírito não. Lá o espírito, ele trabalha incessantemente. E de preferência, né, aquele espírito, quanto mais perfeito, mais ele trabalha. Então, que dirá Jesus, né? Então, cumprir a nossa missão, cumprir o que nos foi designado, né? Eu muitas vezes me perguntava, meu Deus, o que é que eu vou ser? Eu vim aqui para quê, né? E isso a gente leva muito para a questão profissional, né? Tem tanta gente que já nasce sabendo o que vai ser, o que quer fazer. Não, eu quero ser bombeiro, eu quero ser médico. E eu nunca, assim, tive essa visão tão clara para mim. Mas aí a vida foi me conduzindo, né? Os pais também, minha mãe, eu fazendo Cefet, e assim, depois eu não gosto muito da área de exatas, fui para engenharia, né? Estou dando continuidade, mas e eu assim, meu Deus, às vezes a gente não sabe o que a gente deve fazer, mas a vida vai nos encaminhando, né? As oportunidades. Então a gente tem que aproveitar da melhor forma essas oportunidades e as dificuldades também que vêm se apresentar nessas oportunidades que assumimos, temos que sobrepô-las. E assim, é que eu me lembro, tá na cabeça aqui, mas passou assim, a palavra que eu queria dizer, mas a nossa vida, a gente já tem um planejamento, né, para a nossa encarnação. Às vezes a gente não sabe o que é, graças ao véu do esquecimento, que é positivo. Mas a gente tem que saber aproveitar, né, todas as situações e da melhor forma possível, independente de qual for. Então, que é para o nosso crescimento. Então, oi. Estou avisando, faltam 5 minutos. É 5, é? Eita. Tá certo. E, continuando, essa questão da vida futura, que eu acho que eu estava nesse ponto e fui passando para outra situação. A vida futura foi o que me
me maravilha, assim, este ensinamento, e o que me fez pegar essa passagem do jugo leve que traz isso, né? Para que a gente possa entender que nós estamos aqui para uma vida futura. Então, vamos aproveitá-la, a vida presente, a vida encarnada, da melhor forma possível, para que na vida futura a gente possa receber esse resultado positivo da nossa encarnação. E finalizando, Jesus termina, né? Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Como a gente foi discutindo ao longo de toda a passagem. Por que é suave o jugo do mestre? Porque o jugo do mestre é justamente você praticar a lei de amor e caridade. Esses sentimentos de caridade, de amor, de benevolência, de companheirismo, de fraternidade, eles são leves, realmente. Eles nos traz a gratificação, o ser se fica mais aliviado, fica sublime. E isso a vibração é mais elevada, né? Então, o espírito vai transcendendo. Então, nos tornamos realmente mais leves, né? E dessa forma, quando a gente leva esse jugo para nossas vidas, o fardo que todos nós temos, que são todas as situações e que todas as dificuldades, os sofrimentos que precisamos passar, eles vão aliviando, eles vão tendo a sua ação no nosso espírito, no nosso corpo, minimizada, porque a gente entende que aquela dificuldade é para o nosso bem. Então, a gente se esforça mais, a gente tem mais paciência, a gente busca ser mais perseverante para superar, e a gente entende que isso vai nos trazer um melhor depois. Então, existem as situações de provação, existem as situações de expiação. Então, na situação de expiação, em que a pessoa está sujeita, né, à encarnação, passar por aquilo, quando ela tem esse entendimento, e isso modifica totalmente. Visto, por exemplo, eu lembrei agora do Gigante Deitado, não sei que aqui vocês já conhecem, se não é Jerônimo, não lembro o sobrenome dele agora, quem puder depois dizer. A história dele em que ele passou numa cama, praticamente quase toda a vida dele numa cama, deitado, mas não reclamava, de jeito nenhum. E em situações em que ele pudesse reclamar, ele depois procurava corrigir isso. Então, o que ele buscou? Trabalhar, servir a Deus. E veja qual foi a missão dele. Divulgar os ensinamentos do Cristo, através de palestras, através do exemplo. Então, ele serviu, um exemplo formidável para que a gente não esmoreça nas nossas dificuldades, né? Que a gente persevere para aproveitá-las da melhor forma. E, bem, era assim, no final, acho que chegou meu tempo também, era essa mensagem que eu quis passar, do jugo leve, né, da mensagem do Cristo, que é a vida futura, que a gente possa compreendê-la e possa mirar nossas ações nessa vida futura. Claro, aproveitando, buscando o melhor na vida presente também, né, buscando... É lícito que a gente busque uma vida melhor, é lícito que a gente busque uma situação melhor de vida, mas no jugo do mestre é muito importante. Ou seja, que a gente possa também olhar para o nosso próximo, que a gente possa ajudar os que estão ao nosso redor, que a gente possa praticar a caridade, porque aí tudo vai em conjunto e tudo nos faz mais fortes, né? Então, é essa mensagem que eu queria trazer. Qualquer dúvida, assim, que quiser botar, eu puder explicar depois, eu estou à disposição. É isso. Maravilha. Muito bom a abordagem. Parabéns, Hildo, pela dedicação, né? Não fugiu, como a lição
Você explicou bem a gente, né? Não fugiu. E compartilhou com a gente e nos fez refletir, né? Abrir mais a mente. E vou aqui passar alguns comentários. Começamos aqui com um comentário de Cleide, logo no início. Ela fala: escutando a explicação de Hildo sobre o jugo, a canga, nos mostra um roteiro perene de Jesus, quando Jesus fala do rebanho, do bom pastor que ele é, não é? Verdade. Renata também, o pastor que não deixa nenhuma ovelha para trás, não é? Teve mais comentários aqui, deixa eu ver que eu separei. Renata também comentou, disse: precisamos nos desprender da opressão que a vida material proporciona. Realmente, ainda estamos muito apegados, né, às questões materiais, e não só materiais no sentido de objetos, produtos, coisas, mas situações que mexem com nossos sentimentos, né? Mexe na gente de uma forma, mesmo. isso, da carne, que nos tira do sério, alguma coisa assim. Tem que estar muito atentos a isso. E ela também comenta que o processo de renovação no bem exige dedicação e persistência. Exatamente. Também temos o comentário de Arthur. Ele diz que precisamos sempre nos desapegar dos materiais que possuímos. Não procurar não dar a eles mais importância, né, do que as coisas essenciais da nossa vida, né? Que a doutrina vale salientar esclarecer. Que o que for assim de questão material, nós precisamos usá-los da melhor forma para a questão espiritual, né? Todo o material aqui está disponível para que a gente aproveite e use da melhor forma para o bem espiritual, né? Então, que a gente não dê o maior valor só na questão material, né? Isso. Renata também falou que o jugo do Cristo é o jugo do amor, que educa. Jugo melhor não há, nem mais leve, não é? E também temos um comentário aqui, uma citação da Elisângela, bem precisa, assim, bem... Você até comentou também no início, não foi? Sobre um esclarecimento de Anete, numa palestra dela, e ela fala que, da palestra de Anete, Forças Interiores de Mudança, que tem no YouTube, ela fala, e vou ler aqui, já que temos tempo, foi um pouco grande, mas a gente tem tempo e aprendizado. Ela falou aqui: atenção, é importante destacar que este procedimento não é questão de fé, não tem nada de místico. Trata-se de um fato neurológico estudado no campo da neurologia e da ciência. Portanto, é um fato concreto. Mas o que vem a ser um fardo? E aí ela desenvolve, né? Ao tentar carregar um fardo na subida, seu peso aumentará, causando mais cansaço. Aliás, é uma pergunta, desculpa, ela fala assim: ao tentar carregar um fardo na subida, seu peso aumentará, causando mais cansaço e mais dor? Sim. Se o indivíduo comporta-se como um animal, reclamar, praguejar, e como fará ele para encontrar Jesus, o fardo leve, o jugo suave, né? Quando concentrar sua atividade na mais refinada das partes do cérebro, o neocórtex, né? Afinal, o livro dos Espíritos, para a questão: qual o melhor modelo e guia dado à humanidade para sua melhoria? Né? Você comentou com a gente também. Dá a resposta em instantes, em impressionante capacidade de síntese. Jesus. Nenhuma pergunta foi tão bem sintetizada como essa, né? Mais precisa e objetiva. Direto no ponto. Jesus. E aqui, finalizando, a Anete fala também assim: então, carregar 120 quilos com Jesus fica mais leve? E ela responde: comigo todo fardo é leve, todo jugo é suave. A resposta é sim. E essa é uma verdade dentro da mais moderna fisiologia. É uma verdade cientificamente provada. E eu achei maravilhoso, porque eu também já assisti outras palestras de Anete e ela sempre se aprofunda
né? Ela é uma médica, se eu não me engano, é neurocirurgiã, e ela busca, né? Ela se dedica muito a isso, a trazer os esclarecimentos espíritas pela visão científica, né? Que é um dos pilares, uma das bases do espiritismo, como você falou, né? Filosofia, ciência e religião. E através da ciência ela traz esses esclarecimentos também e só nos faz assim confirmar cada vez mais, né? Aquilo que a gente estuda no Evangelho, né? No Livro dos Espíritos, tudo aquilo que a gente vê na doutrina, né? Isso, e realmente eu cheguei a ver uma palestra dela, de Annette, sobre essa questão do jugo leve, né, que o fardo é mais leve com Jesus, e a explicação que ela dá cientificamente é fascinante, assim, não tem como se contestar, que é algo provado, né, então, minha nossa, assim, se eu puder resumir, né, porque a dor, como eu falei, que é uma questão fisiológica, ela é enviada pelo cérebro quando ele percebe que as células que estão morrendo, elas emitem uma substância, isso chega ao cérebro e ele avisa, olha, tem algo de errado. Então, a dor é para prevalecer a vida, é para a nossa sobrevivência. Então, existe uma porta na nossa medula espinhal que ela se abre mais ou fecha quando ela recebe substâncias. Aí, justamente, eu não lembro quais são essas substâncias, que é do sistema analgésico central e que essa porta é a porta da dor, digamos assim. Quanto mais aberta, mais chegam as informações de dor para o cérebro e maior essa sensação para a gente. Quanto mais fechada ela estiver, menos chega, digamos assim, a porcentagem de dor para o cérebro e menos dor a gente sente. Então, com isso, ela prova que realmente com Jesus, que a gente submetendo ao seu jugo, que é a caridade, que são os sentimentos sublimes, que não são os sentimentos animalizados, a gente utiliza a parte do cérebro, que é o neocórtex, e essa parte do cérebro, ela não inibe o sistema analgésico central, que aí esse sistema analgésico central, ele continua enviando aquelas substâncias, eu não tenho um nome científico agora, substâncias para essa porta da dor, e ela se permanece mais fechada. Então, aí a gente sente realmente menos dor. Mas quando a gente está mais animalizado no nosso sentimento, a gente usa o arqueocórtex, que é a parte mais primitiva do cérebro, e dessa forma, como o sistema analgésico central está na parte do arqueocórtex, quando temos um sentimento mais animalizado, esse arqueocórtex ele recebe mais impulsos elétricos e ele inibe a ação do sistema analgésico central. Então, o sistema analgésico central acaba não enviando as substâncias que aliviam a dor, que fecham a porta da dor. Então, a porta fica mais aberta e vem mais os impulsos de dor para o cérebro e a gente sente mais dor. Assim, eu tentei resumir aqui, mas depois eu vou compartilhar a palestra dela, que é fascinante. A explicação dela é excelente, explica muito melhor nem do que eu, assim, mas eu acho que se eu não, eu acho que eu consegui pelo menos explicar um pouco disso e isso é explicado. O mais bonito é isso, é explicado cientificamente. Então, faz todo sentido, né? É incrível. Incrível. E a gente vê que quanto mais se estuda, mais se confirma, não é? E realmente, o que realmente o Cristo veio nos trazer, né? De amor. De como o jugo com ele, né? Dentro da sintonia de amor, é mais leve. E todos os outros também, ensinamentos. Mas deixa eu seguir que tem mais comentários aqui. E Ana também está lá assistindo, ela disse muito obrigada, gostou da palestra. Renata, excelente explanação, parabéns, Hildo. Arthur também comentou aqui, excelente explanação do tema, parabéns, Hildo. Jesus nos educa sempre. Verdade, Arthur.
Elisângela, obrigada, Rildo. Você sempre bem calmo e detalhado. Obrigada. Um comentário, eu acho que não sei se é de Valéria, né? O A007. Acho que é Valéria. O que nos torna, aliás, o que torna as dificuldades das nossas vidas mais leve é a consciência da verdadeira vida, que é a espiritual. Peçamos forças a Deus para cumprirmos nossos deveres, sejam simples ou complexos. Parabéns, Hildo, muito bom comentário da noite, Valéria. Aí aqui, deixa eu ver. Pronto. E nossa irmã Elisângela compartilhou com a gente um livro. Ela mandou aqui o link para quem puder e quiser, né, acessar para fazer o download. É Dinâmica Espírita. Então, também só tenho a agradecer. Foi maravilhoso, assim, a explanação. Nos fez refletir e que a gente possa estar sempre buscando também estudar, né? E aprender sempre mais para que a prática fique mais fácil ou um pouco mais bem direcionada, né? E a gente possa também seguir aí nosso caminho. Algo mais a colocar nesses minutos finais? Quanto tempo? Já me perdi, vice. Tá bom, né? Não, na verdade, eu acho que deu a hora. Eu vou finalizar. Faltou, Não vou acho ser que muito 2 minutos. não vou ser extenso demais, não. Assim, eu queria agradecer a todos os comentários, a todas as felicitações. Assim, é muito diferente falar aqui para a tela do computador, né? É bem diferente. E o meu, assim, quando eu vim fazer essa explanação, né? O que eu mais queria é que pudesse dar realmente a explicação devida do ensinamento do Cristo, né? A gente está aqui para passar o ensinamento do Cristo. Então, isso serve para todos nós, mais ainda para mim, que isso chegou para mim, então é porque eu preciso exercitar mais, mas que a gente possa entender que o Cristo, né, que é o caminho, a verdade e a vida, e eu queria, né, que eu pudesse pedir a ajuda da espiritualidade para que pudesse passar essa mensagem da melhor forma possível para que todos pudessem compreender e entender, né? E mais do que isso, que todos possamos levar para as nossas vidas, possamos realmente praticar, porque trabalhar, né? Não digo que você não, a gente viu essa explicação, vai ser tranquilo, né? Amanhã já vai, né? Já está fazendo tudo facinho, seguindo o jogo do mestre, meu amigo, não vai ser não. Vai ser difícil porque tudo que está na gente, né? Tá enraizado na gente, a gente tem que trabalhar bastante para tirar. Para tirar é complicado e para adquirir também. Então é preciso trabalhar bastante, ter fé e tá aí rogar a prece, a espiritualidade amiga, que esse é o caminho. E para finalizar, tem uma mensagem que eu gosto, assim, acho belíssimo, que é da música de Tim Vanessa, né? Ela reforça a passagem do Evangelho, que é a música de Pedro, que dessa última gravação que eles fizeram, né, do disco deles, e ela começa assim, Vanessa, né? Ela cita a passagem do mestre, que na verdade é a passagem do Evangelho, e que diz o seguinte, né? Assim, duro é este discurso e muitos já não andavam com ele. Assim, explicando um pouco que muitos que acompanhavam de Jesus com o seu discurso, né, que busca dar o espírito e não a questão material, para que se tire o entendimento espiritual, muitos não entendiam e acabavam se afastando. E aí continua, e muitos já não andavam com ele. Então, Jesus, olhando os seus discípulos, os 12, perguntou, e vós não ireis, né? Também não ireis se afastar ou não me acompanhar? E aí Pedro responde, Senhor, a quem iremos?
só vós tens palavras de vida eterna. E, para mim, né, fecha perfeitamente com essa mensagem de Pedro, né? Só Jesus tem palavras de vida eterna. Belíssima, né, essa citação e essa explicação. Minha internet deu uma caída aqui, eu saí, mas voltei rapidinho, ainda bem. Bom, então, só resta agora a gente finalizar e, aproveitando essa inspiração, gostaria de pedir que fizesse a prece final para a gente. Certo? Vamos fazer a nossa prece final. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, que veio aqui para nos mostrar este caminho, nos mostrar o roteiro e também nos convidar para que possamos nos submeter ao seu jugo através do amor e da caridade e da prática do bem. Que assim, Senhor Jesus, possamos nos esforçar mais, possamos nos dedicar mais a esta prática do bem, a seguir os teus ensinamentos, pois só tu és o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ti. Então, Senhor, nos fortalece nessa caminhada, nos fortalece no dia a dia, nos fortalece contra nós mesmos, para que possamos superar esse lado difícil que ainda temos e possamos tornar tudo mais fácil contigo. Nos abençoa, nos ilumina, alivia o sofrimento daqueles, Senhor, que estão nos hospitais, dos que estão em qualquer dificuldade que seja, possam rogar a Ti o auxílio em prece. Muito obrigado, Senhor, por tudo, pelo Consolador prometido, por toda a oportunidade que nos dá para o crescimento. E que assim, Senhor, na vida futura, tenhamos a nossa atenção e tenhamos a nossa dedicação na vida presente, para assim que a gente possa ter a glória no céu. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. E assim damos por encerrado nossa reunião pública da noite de hoje. E agradecendo muito mais uma vez a Rildo e a todos que participaram aqui essa noite. Boa noite.